é o nosso Deus. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos conforta. Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, aproveitando este belo dia de domingo que o Senhor nos deu, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E apesar da distância, cá estamos para poder louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus e estudar um pouco da Sua palavra. Refúgio, fortaleza é o nosso Deus. Palavras hoje que, de certo, tomam uma conotação diferenciada daquilo que nós acostumávamos ou estávamos acostumados a ter. Eu gostaria de ler um texto com vocês, depois de orarmos. E este texto vai trazer aquilo que nós queremos falar nesta manhã. Mas primeiro feche os seus olhos. Agradeça a Deus pelo tempo de hoje, pelo tempo que Ele nos trouxe, pelo dia do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos bendizer o Teu santo nome e em gratidão ao Senhor, ó Pai, nos apresentarmos para aproveitarmos mais este dia que o Senhor nos dá. E não há melhor forma, Deus, de aproveitarmos o dia do que buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor, ó Pai, no entendimento da Tua palavra. Nos ajuda, nos mostra, sê conosco, Pai, no entendimento das Santas Escrituras, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso fortalecimento. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra lá no livro de Josué. Josué, capítulo 20. O texto que vai falar acerca do estabelecimento das cidades refúgio. E o texto diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai-vos para outras cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade, e então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que se habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que o compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles.
para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até que comparecesse a congregação. Texto relatado no livro de Josué, acerca das cidades refúgio que Deus manda com que Moisés estabelecesse. Por meio de Moisés, Deus fala com ele. Nós vemos isso em alguns livros anteriores do Antigo Testamento, aonde de fato, principalmente em Números, onde de fato o Senhor vai falar acerca dessas cidades que quando, nós percebemos que Deus vai trazendo essa visão a Moisés acerca do futuro do seu povo. E a gente pode perceber isso quando ele trata dessa questão lá em Números 35, quando ele fala acerca das 6 cidades refúgio. Deus está falando com Moisés que no tempo adequado, no tempo que ele der as cidades, vão ser implantadas 3, antes do Jordão 3 e depois do Jordão mais 3, ou seja, num total de 6 cidades refúgio. E aqui no texto de Josué, capítulo 20, nós estamos percebendo o estabelecimento dessas cidades. Josué colocando em prática essa circunstância. E é interessante, amados, a questão da necessidade, O povo precisava de justiça, o povo precisava, era um tempo onde as coisas estavam começando a caminhar, Após a fuga do Egito, após a libertação do Egito, o Senhor começa a trabalhar o seu povo, a trabalhar de todas as formas, a trabalhar essa comunhão do povo viver junto, a trabalhar a questão das leis, propriamente ditas, e são ali iniciadas as leis através das tábuas dos 10 mandamentos, e o Senhor, por meio de Moisés, ao longo desta caminhada, a gente vai vendo ali em Números, em Levítico, em próprio Deuteronômio, a gente vai percebendo que o Senhor ainda vai trabalhando essas questões das leis para que o povo tenha disciplina, para que o povo tenha algo que possa regê-los nessa construção deste novo povo, o povo de Deus, que o Senhor começou lá em Abraão. Enfim, nós percebemos que esse é o tempo chegado, na época de Moisés, de se distribuir todas as terras, e na distribuição das terras, nas divisões das 12 tribos ali, o que acontece é que há uma necessidade de se ter cidades, Deus pensando lá na frente, há uma necessidade de se ter cidades que pudessem ali ser as chamadas cidades refúgio. Então, o que de fato é a cidade refúgio? O que de fato vem a ser a cidade refúgio? Êxodo 21, lá em Êxodo 21, Moisés fala acerca das leis. E uma das leis que ele vai falar é acerca da lei da violência. E aí a ideia já começa assim: quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. E aí dentro desta pegada, Moisés vai deliberando acerca da questão da atitude de um para com o outro, da atitude do animal de um para com o outro, ou para com o animal do outro, de forma que a intenção é trazer uma lei que possa reger esse convívio das pessoas, no que tange ao que parte de dentro de nós, aquele ímpeto de vingança, o ímpeto de cobrar o que se acha que ser devido, enfim. E a ideia então é que se traga algo que vá trabalhar isso nas pessoas. Então nós percebemos Moisés falando acerca da lei da violência. E é interessante que, por exemplo, o rapaz tem um boi,
E o boi vai, solta às vezes do cabresto ali em que ele está, do jugo que está o levando, e passa por cima de alguém e mata alguém. O dono não tem culpa, né? Mata-se o boi. O boi deu uma doida. Agora, se esse boi já é doido de nascença e vive por aí dando pega nos outros, e esse boi mata alguém, aí a coisa muda de figura. Porque aí morre não somente o boi, mas também morre o seu dono. Sabe aquele negócio que a gente vê muito aí de cachorro dando pega nos outros no meio da rua? O dono sabe, irmãos. Quando o cachorro é nervoso, o dono sabe quando o cachorro é estressado. O dono sabe que se pôr o cachorro para fora, ele vai avançar nas pessoas que estão passando, seja lá quem for. Então, a mesma situação se aplicava nos tempos do Êxodo para com a questão dos animais, principalmente dos bois, né, que eram os animais que se usavam para o serviço, então estavam sempre ali perto das pessoas. Então o dono do boi sabe quando ele tem um touro estressado. Então diz o texto que quando este boi estressado cismava de partir para cima dos outros e matava alguém, morriam os dois, o dono e o boi. Ou quando um boi matava o outro, partia para cima do outro, se fosse um boi tranquilo, ótimo, ficava por isso mesmo. Agora, se fosse um boi complicado, aí o boi morto, passava a ser do dono do boi bravo, e o boi bravo passava a ser do dono do boi morto, para que não houvesse, então, perca. Era um senso de justiça que estava sendo colocado ali naquele momento. Então, e esse senso de justiça, ele dizia, e isso a gente vai ver, né, Jesus também falando lá na frente, no Novo Testamento. Antes era olho por olho, dente por dente, agora não é mais por aí. Nós temos que amar a turma toda. Mas na época o negócio era feio, na época de Moisés, na época do Êxodo ali, na época da saída do Egito, as coisas começando, né, todo mundo com sangue no olho ali, a coisa precisava ser contida de uma maneira diferente. Então a lei que se dá é essa. Eu pago com a mesma moeda. Se você matou, eu mato. Se você arrancou um braço, eu arranco um braço. Se você furou um olho, eu furo um olho. E por aí vai. Essa era a ideia. Mas para que isso não virasse confusão, e pessoas se achassem no direito de matar quem quer que fosse por qualquer circunstância, e principalmente na questão do assassinato, né? Porque automaticamente quando alguém era assassinado, o parente mais próximo dessa pessoa, ele tinha o direito de reivindicar esta morte com outra morte. Só que muitas vezes, amados irmãos, a situação acontecia de uma maneira sem culpa. Por N situações, por N fatores, uma pessoa poderia matar a outra sem que isso fosse da sua vontade. Um acidente, né? Vamos colocar assim. Então, para que essa pessoa não fosse julgada e condenada injustamente pelo seu alto pecado, talvez o maior pecado, né? Vamos colocar assim, de se tirar uma vida, Deus mandou que se criassem as cidades refúgio. E é interessante que antes do povo passar pelo Jordão, antes do povo entrar na Terra Prometida, havia-se 3 cidades, né? De um lado, e a partir do momento que eles atravessaram, criaram-se também mais 3 cidades, para que de fato ficasse bem um círculo, né? um entorno bem fechado, porque essas cidades deveriam estar próximas. Então, quando se divide as tribos de Israel ali, a tribo de Manassés, a tribo de Ruben e aquela coisa toda,
era necessário que todas as tribos, todos os povos ali, divididos, tivessem uma cidade de refúgio próxima. Para que houvesse tempo da pessoa, de fato, ao acontecer um incidente, ela ter condição de chegar rápido sem ser pego. Então é como se a gente fizesse meio que um espaço, né? Mais ou menos assim. E aí as cidades estavam bem posicionadas, de fato, que pudesse chegar ali. E tem uma coisa interessante acerca disso, que Deus, ele coloca a circunstância de querer essas cidades, né, para Moisés, de querer que elas sejam estipuladas, e há-se também ali uma necessidade de se criar estradas boas para essas cidades. Há uma necessidade de colocar ali placas de sinalização, segundo alguns estudiosos, né, indicando refúgio, 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 para que as pessoas pudessem rapidamente se posicionar e saber em que direção tomar na hora do aperto. E também, amados, há alguns historiadores que dizem que nessas estradas que diretamente ligavam as cidades de refúgio, haviam atletas treinados, preparados para ajudar. Ô, gente, nem todo mundo é corredor profissional. O cara, na hora do aperto, tudo bem, dá uma adrenalina, né? Dá uma força extra, mas nem todo mundo é corredor. E às vezes a pessoa precisava... tinha alguns apertos piores do que outros. Então, para essas necessidades extremas, diz alguns historiadores que haviam corredores, atletas preparados, treinados, para poder ajudar as pessoas a chegarem nas cidades de refúgio. E ao chegando ali, eles tinham que automaticamente, primeiramente, se apresentar e dizer o porquê que eles estavam ali. Para então eles serem abrigados e aí sim entrar com um processo de julgamento de fato coerente, de fato que proteja a pessoa do homicida, né, vamos dizer assim, aquele que até então é o agente da culpabilidade, mas o que a gente percebe é que é aquela velha questão. Até que se prove o contrário, todos são inocentes. Essa era o moto das cidades refúgio. Até que se prove o contrário, todo mundo que bate aqui na porta é inocente. A gente recebe, escuta o caso, julga o caso e vê o que dá. Então, ou seja, amados irmãos, o que a gente pode perceber nisso, e a ideia que eu quero trazer nesta manhã acerca das cidades refúgio e da criação delas por ninguém menos do que o próprio Deus, e da importância delas, porque elas são citadas em quase todos os livros do Pentateuco. O que eu queria trazer para a nossa reflexão nesta manhã é que nós estamos vivendo um tempo de extrema necessidade de refúgio. Nós estamos vivendo um tempo de extrema necessidade de uma fortaleza extra que possa nos abrigar num tempo de tanta luta, de tanta confusão, de tanto medo. Porque, queridos irmãos, além de nós termos este medo, né, desta enfermidade que tem assolado o mundo, nós temos os nossos medos cotidianos, que eles não pararam. A minha vida e a sua vida, ela não parou por conta do Covid. Ela continua acontecendo, nós continuamos precisando travar as nossas batalhas do dia a dia, as nossas lutas do dia a dia, elas estão aí, elas continuam. Só que agora com este sobrepeso desta enfermidade, dos cuidados que nós precisamos ter, das causas que ela trouxe à nossa convivência, à nossa sociedade, à nossa coexistência de uma forma geral. Então, amados irmãos, é um momento extremo de necessidade de um refúgio
de um lugar para nos abrigar. E quando nós trazemos esta ideia para as cidades de refúgio lá de Josué, instaladas em Josué, né, mas dadas por Deus ali, desde a questão de números, o que nós podemos ver aqui, e certamente usando da tipologia que é colocada em praticamente todo o Antigo Testamento, que a gente pode trazer para nós nesta manhã, é que as cidades de refúgio, elas representam o refúgio que nós encontramos na pessoa de Cristo. Eu não sei se vocês repararam, mas quando começou aqui, estávamos cantando Castelo Forte, hino Castelo Forte, do nosso inário. E este hino foi construído por Martinho Lutero, no tempo em que ele estava já fugindo das perseguições da igreja, por conta das suas ideias. E quando ele estava escondido lá no castelo de Coburg, na Alemanha, ele escreveu este hino Castelo Forte, fazendo uma alusão, né? Ele estava ali se sentindo protegido, se sentindo amparado. Ele sentia que havia uma fortaleza ao redor dele, cuidando dele naquele momento de luta. E ele então escreveu Castelo Forte, remetendo isso às cidades refúgio e ao refúgio que o próprio Cristo nos dá. Porque o próprio Cristo é o nosso castelo forte. O próprio Cristo é o nosso refúgio. E essa é a tipologia de Deus lá no Antigo Testamento. Criar um lugar de abrigo, criar um lugar onde possamos correr na hora do aperto, criar um lugar onde nos sentimos abrigados. Criar um lugar onde a justiça será feita. Criar um lugar onde não precisamos mais temer o mal. Criar um lugar onde não precisamos mais temer aquele que nos persegue, pois há um poder maior. As cidades refúgio foram escolhidas a dedo pelo próprio Deus, porque eram cidades extremamente fortificadas. Não eram aldeias que não tinham ali, que tinham um portãozinho velho. Eram cidades construídas ao redor de muralhas. Era uma cidade que ninguém entraria ali se não fosse por vontade daqueles que comandam a cidade. Era uma cidade especificamente preparada para refugiados. Para você entrar ali, você tinha que falar qual a sua motivação de estar ali. Ninguém entrava lá disfarçado para poder pegar o outro, porque ela também sofria o risco de ser assassinado, de ser morto, toda a sua família. Então, amados, a ideia deste refúgio é um lugar para onde nós possamos correr, um lugar que nós tenhamos no nosso coração. Este é um lugar de socorro. Este é o lugar onde eu encontro paz para a minha alma. Este é o lugar de justiça. Então Lutero escreve pensando justamente nessas coisas, o que de fato ele está certíssimo. Quando nós olhamos para o salmista, e tem um salmo muito bacana, que já começa trazendo esta ideia, que é o salmo de número 146, um salmo composto pelos descendentes de Corá, que enfatiza esta confiança do povo de Deus na proteção divina. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, a gente tende a pensar que no meio da tribulação, quando nós estamos a vivendo de fato, o Senhor nos deixou, mas não. O salmista vai dizer justamente ao contrário, é lá no meio que o Senhor está te refugiando, é lá no meio que o Senhor está cuidando, é lá no meio da tribulação que o Senhor está construindo um muro ao seu redor para te proteger.
o contexto do Salmo 46, ele não especifica exatamente em que momento o salmista está trazendo essa ideia de que Deus é o refúgio e fortaleza, mas a gente pode, dentro de um contexto geral, a gente pode muito bem entender a época do rei Ezequias e do profeta Isaías, quando os assírios estavam cercando a cidade de Jerusalém, ameaçando destruí-la, mandando cartas falando que nós já destruímos tantas outras cidades, tantos outros deuses, e vocês vão ser o próximo. Ô irmão, numa situação dessa, o que a gente faz? A gente busca refúgio no Senhor. Quão maravilhoso é, queridos, quão maravilhoso é saber que nós temos este lugar de amparo, saber que nós temos esse lugar de refúgio. Castelo forte é o nosso Deus. Oh, aleluias. É muito bom isso. Eu lembro quando eu morava em Nova Friburgo, e esses dias eu escutei um pastor falando sobre isso também, trazendo essa ideia. De Nova Friburgo para o Rio de Janeiro tem uma serra muito bonita, mata fechada, coisa maravilhosa. E nessa serra, de tanto em tantos quilômetros, há uma saidinha lateral com um espaço. E quando eu, ao estudar um pouco mais este texto, eu vi alguns estudiosos falando acerca destas placas de sinalização, do fato das estradas serem bem trabalhadas e bem cuidadas. E que nessas estradas tinham placas de sinalização mostrando, refúgio, refúgio, para indicar a pessoa na hora do aperto, onde é que ela deve ir. Eu também lembrei deste pastor comentando essa situação, dessas plaquinhas indicando na saída de Friburgo para o Rio de Janeiro, o refúgio. Eu quero dar uma pane qualquer, encosta ali. Se você precisar resolver alguma situação de emergência, encosta ali, tem um refúgio, um lugar para você se proteger do perigo dos carros que passam o tempo todo, não causar nenhum tipo de acidente. Há um refúgio. Meu irmão, isso às vezes passa despercebido na vida da gente, até que nós precisamos usá-lo. Até que nós tenhamos um problema e precisamos desse refúgio. Eu mesmo cansei de passar ali e nunca pôs sentido. Até que num belo dia, eu estava sentindo alguma coisa anormal no meu carro, sentindo que ele estava diferenciado ali na questão da temperatura, e aí resolvi. Aí lembrei, há um refúgio, eu vou encostar lá e vou ver o que está acontecendo. E isso me salvou, irmãos, porque eu estava com o carro a ponto de ferver. Então nunca é tão importante quando nós precisamos. E eu fico pensando naquelas pessoas lá da época de Moisés, lá da época de Josué, que por um acidente acabavam matando outra pessoa. E sabiam que a partir daquele momento a sua vida estava correndo risco. E ele então sabia, olha, ali tem uma direção, entra na direita ali e segue reto, que você vai achar uma cidade onde você vai ser protegido. E quando nós trazemos essa ideia e arremetemos ela a Jesus, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei qual o momento que você tem vivido, mas como é gostoso olharmos diante das nossas tribulações, diante das nossas lutas, das perseguições que sofremos, você olhar para um lugar e ver uma placa, entre aqui, aqui você vai encontrar descanso. Entre aqui, aqui você vai encontrar paz.
Entre aqui você vai encontrar consolo. Isso nos traz ao coração algo tremendo. Deus, desde o momento que Ele chama o seu povo, claro que antes disso, porque Deus sempre foi Deus, mas de uma forma mais contextual para o nosso entendimento, desde que Deus separa o seu povo, Ele tem na sua cabeça, no seu pensamento, eu vou cuidar deste povo. Eu serei o refúgio desse povo. Eu serei o castelo forte deste povo. Eu serei o abrigo deste povo. Que maravilha, irmãos, que maravilha podermos ver isso com tanta clareza, que desde aqueles tempos antigos o Senhor já estava pensando em cuidar de mim e de você. Desde aqueles tempos o Senhor já se preocupou em criar algo que tipificaria o nosso cuidado maior que viria em Jesus Cristo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia na sua vida e que você tenha este entendimento de que há no Senhor um lugar de refúgio. Há no Senhor um lugar de cuidado. Há no Senhor um lugar de amparo. Recorra a Ele. Recorra a Ele. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. Tendo um tempinho, faça uma leitura de Josué 20. Faça uma leitura de Números 35. Vá lá pesquisar na palavra de Deus. Vai maratonar na palavra de Deus e ver o quanto que Deus é maravilhoso. E o quanto Deus pensa em mim e em você. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você, amado irmão, que participou conosco deste tempo aqui, nesse domingo pela manhã. E quero convidar você a estar conosco e a orar. Porque hoje à noite nós voltaremos com os nossos cultos sempre presenciais. Nós vamos ter nos nossos cultos hoje uma média de 40 pessoas, que é o que a igreja pode alocar, com máscara, com álcool em gel e todo o cuidado necessário. Vamos fazer esse culto hoje sempre presencial, mas também com a live ativa, para que você que não tem condição de sair da sua casa possa assistir. Então fique conosco. É a Igreja Nova Canaã, Presbiteriana Nova Canaã em Almenara, caminhando junto com você em família, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Que Deus traga uma bênção especial a todos aqueles que durante essa semana fizeram aniversário. Que Deus traga uma bênção especial lá na família do nosso amado irmão presbítero Edson e da Gabi, porque a pérola chegou, gente. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Que Deus ponha a mão poderosa sobre a vida daquela menina e que ela seja alegria no nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que nos traz ao coração um descanso nesta manhã. Pela Tua palavra, Pai, que nos mostra que desde os tempos antigos o Senhor tem cuidado de nós e se preocupado, Pai, com a nossa saúde em todos os aspectos. Deus continua sendo, Pai, refúgio e fortaleza dos Teus servos, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que completaram mais um ano de vida nessa semana. Põe a Tua mão de graça e de poder sobre a vida deles. Abençoa, Deus, a vida de Pérola, que nasceu, ó Pai, trazendo muita alegria para cada um de nós, muito especial para a sua família. E que o Senhor ponha a Tua mão de graça e de poder, cuidando dessa princesa. Deus nos abençoe. Nos abençoe e nos direcione a fazer a Tua vontade. E cuida de nós, Pai, como o Senhor já tem feito, da maneira mais brilhante possível. Seja conosco, Deus, em todo o tempo, abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus servos, em nome e por amor de Jesus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Louvado seja. Que bom, meus amados irmãos. Ficamos assim, então. Que Deus nos abençoe de forma
poderosa nessa manhã. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja